O futebol brasileiro tá lotado de craques, todos com futebol e potencial absurdos. Mas com a janela de transferência a todo vapor, fica até difícil prever quem mais vai dar certo nos seus clubes. Por isso hoje eu vou te falar as melhores contratações que mais deram certo no Brasileirão do último ano. Eu vou começar já falando do Alejandro. O cara tem 24 anos com uma trajetória bem gradativa, mas no Brasileirão em específico, essa foi a temporada com maior destaque na sua carreira. Alejandro teve passagens pelo futebol brasileiro em 2018 e 2019, fazendo 2 gols no período. Já pelo Red Bull Bragantino, o cara atuou de 2020 a 2023, fazendo um total de 15 gols, o que é bem pouco, considerando que o cara é um centroavante. Mas tudo mudou quando ele foi contratado pelo Vitória. As expectativas em cima do cara eram até que boas. Mas o cara foi lá e extrapolou tudo. No auge dos seus 24 anos, Alejandro disputou 52 jogos pelo Vitória, marcou 15 gols e distribuiu 4 assistências. O cara ajudou o Vitória a se manter na Série A e de quebra foi artilheiro do Brasileirão, empatado com Yuri Alberto. E fora que isso, ele é o dono do gol mais bonito do Brasileirão 2024, meu amigo. Alejandro foi ótimo nesse Brasileirão. E ótimo também é você quando deixa o like e se inscreve no canal. Assim tu me dá uma força muito grande para eu continuar fazendo meu trabalho. E saindo de um jovem agora para um cara mais experiente. Agora vamos falar de Alexander Barbosa. O zagueiro argentino nos surpreendeu demais, principalmente porque teve passagens pelo River Plate, Defensa e Justiça e Independiente. Mas nenhum deles com algum destaque como teve essa temporada. Barbosa chegou de graça para jogar ainda no começo de janeiro. E é óbvio que era uma dúvida, porque o cara nunca atuou no futebol brasileiro. Mas no período de 27 partidas, Barbosa surpreendeu demais. O cara foi titular absoluto durante todo o ano mágico do Botafogo, isso sendo extremamente importante. E tanto é que entrou na seleção do campeonato. E para você ter uma ideia, o valor de mercado dele nunca chegou ao preço que está agora. Hoje Barbosa é avaliado em cerca de 5 milhões de euros, isso no auge dos seus 30 anos. Saindo de um estrangeiro para outro, vamos falar de Memphis Depay. Memphis com toda certeza é a contratação mais inesperada do Brasileirão em 2024. Contratado com a intenção de salvar o Corinthians do rebaixamento, Depay foi a contratação de maior surpresa e expectativa no Brasil. E Memphis foi recebido já com festa pelos corintianos. O cara chegou após passagens pelo Barcelona e o Atlético de Madrid, meu amigo. Ninguém esperava uma contratação desse nível. Memphis superou todas as expectativas possíveis. O atacante deu uma nova cara pro Corinthians. Parece a engrenagem que faltava pro Timão finalmente sair da zona de rebaixamento. E no período de 14 jogos, Memphis fez 7 gols e deu 4 assistências. E isso foi mais que o suficiente pro Corinthians sair da zona de rebaixamento. O Timão conseguiu uma arrancada absurda, conseguindo 9 vitórias consecutivas. Isso foi o suficiente para levar o Corinthians para uma improvável Libertadores e Copa do Brasil. E fora que transformou o Corinthians em uma máquina de publicidade, consequentemente fazendo o Timão ter uma notoriedade internacional, coisa que pode não só beneficiar o Corinthians, mas também os outros times que jogam contra o Corinthians do Brasileirão. Léo Ortiz é o próximo a se falar aqui, e vou logo avisando que o cara merece a titularidade da seleção brasileira. Zagueiro de 1,85 m, o que é considerado bem ok para um zagueiro, chegou do Red Bull Bragantino por apenas 7 milhões de euros, o que é considerado uma pechincha, levando em consideração o Flamengo e a qualidade do jogador. Ortiz teve um início bem conturbado, muito pela passagem de Tite pelo Flamengo. Mas tudo mudou com a chegada de Felipe Luiz, que fez questão de dar mais oportunidades a esse cara. E não demorou muito para ele se mostrar ser um craque. Tanto é que mesmo sendo zagueiro de ofício, os torcedores pedem muito para ele jogar na volância. Isso mesmo com o Flamengo tendo ótimos nomes da posição. O cara é referência com e sem a bola nos pés, com a facilidade muito boa de sair jogando. Isso sempre com a cabeça levantada para achar o melhor passe. Tanto é que em 40 jogos pelo Flamengo, Léo Ortiz fez 2 gols e deu 2 assistências, o que é muito bom para um zagueiro. E de um flamenguista, vamos para um ex-flamenguista. Everton Ribeiro é o nome a ser aplaudido aqui também. O cara parece que joga há tempos no Bahia. O cara foi um maestro incontestável do tricolor na campanha que levou os caras à Libertadores. Pra você ter uma noção, Everton Ribeiro tem 35 anos, o que não é jovem nem para um goleiro. E ele fez absurdas 61 partidas no ano pelo Bahia. Fora que só no Brasileirão ele fez 2 gols e deu 5 assistências. E se a gente fala de meio campo, temos que falar de Rodrigo Garro, meu amigo. Garro dispensa apresentações pelo ano fantástico que fez no Timão. Foram absurdos 5 milhões de euros mais bem pagos da história do Corinthians. O maluco chegou para jogar em um Corinthians totalmente bagunçado. Mas além de um futebol absurdo, Garro tem um mental blindado. Isso porque desde o começo da fase tenebrosa do Corinthians, ele era um dos únicos que dava a cara a tapa. E mesmo assim falava que tudo iria dar certo. E realmente deu certo. Ao lado de Memphis Depay e Yuri Alberto, o cara conseguiu conquistar o inimaginável no Brasileirão nessa temporada. Garro fechou a temporada perfeita para o meio atacante. O cara fez 10 gols
gols e deu 10 assistências. Números que abriram os olhos do mundo pra ele, porque além disso tudo, o cara tem apenas 26 anos e tem muita caminhada pela frente. E o Corinthians conseguiu a permanência desse cracaço pra 2025, o que é bem diferente do próximo da lista, que eu tô falando do Luiz Henrique. Com toda certeza, o ano mágico de Luiz Henrique fez ele estar nesse vídeo com toda a facilidade do mundo. O cara foi extremamente decisivo sempre que foi preciso pelo Botafogo. O ponta ajudou o clube a conquistar a Libertadores e o Brasileirão, isso jogando o fino da bola. Luiz Henrique foi contratado por 106 milhões de reais, o que foi bem barato se considerar a importância desse cara. O cara também chegou em fevereiro de 2024 e fechou o ano com 12 gols e 15 assistências. E isso fora o show dentro de campo, que só quem assistiu tá ligado no que eu tô falando. E pra fazer toda a justiça do mundo, Luiz Henrique foi eleito o craque do Brasileirão. Pena que o Fogão perdeu ele pro Lyon da França. Savarino também do Botafogo foi uma ótima surpresa e deu um ótimo retorno dentro e fora de campo. O venezuelano foi contratado por míseros 13 milhões de reais. E teve um impacto imediato nos resultados pelo Botafogo. Em apenas 28 partidas o cara fez 8 gols e deu 7 assistências. E isso fora que jogou em todas as posições do ataque do Botafogo. E pra fechar o trio do Botafogo nessa lista temos que falar do Thiago Almada. No caso do Almada o investimento foi um pouco mais alto. Os caras investiram 140 milhões de reais nele. Mas digamos que o investimento fez todo sentido e deu um retorno extremamente satisfatório. O argentino se despediu do Botafogo com 3 gols e 2 assistências em 26 partidas. Isso sendo extremamente importante sempre que foi preciso pela equipe. É triste como o Botafogo perdeu tanta gente importante em uma temporada só. Davidson não pode ficar de fora desse vídeo de jeito nenhum. Isso porque desde que chegou no Atlético na segunda janela de transferências do ano, correspondeu muito bem à altura do pedido. O maluco em 23 jogos pelo Atlético Mineiro fez 6 gols e deu 2 assistências. O ruim é que não conseguiu classificar o Atlético Mineiro para a próxima Libertadores, mas foi muito importante para a permanência do Galo na Série A. Mas essa aqui foi minha pequena lista. Você mudaria alguma coisa nela? Ou até colocaria alguém que tá faltando na sua opinião? Deixa aqui tua opinião nos comentários, dá o like e aproveita e se inscreve.